paz do Senhor Jesus, eu sou a serva Aparecida Gomes e eu estou aqui para estar contando para vocês sobre a vida dos santos, né? Como já falei no vídeo anterior, cada dia eu vou estar falando sobre a vida de um santo. E hoje, dia 23 de setembro, é dia de um santo muito querido, que é o Padre Pio. Bom, e eu peço para vocês, né, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque sempre nós teremos muitas novidades, tá? Então, em primeiro lugar, vamos rezar, né, para que o nosso encontro, assim, seja um encontro bem gostoso e bem produtivo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bem, Padre Pio, o nome dele é Francisco, e ele nasceu em Pietrelcina, na Itália. Bem, Padre Pio, desde pequenino, desde quando ele era pequeno, ele já tinha, assim, umas experiências místicas, né? Ele via a Nossa Senhora e já viu o anjo da guarda e via o demônio também. E é interessante que ele achava que todas as crianças viam os seus anjos, porque para ele era uma coisa, assim, muito normal, muito corriqueira. E o fato, assim, interessante também é que, segundo a mãe dele, diz que Padre Pio era um menino, assim, muito obediente, que ele nunca desobedeceu. Né? É raro uma criança, né? Porque criança é traquina, né? Meio sapeca, né? Às vezes faz birra. E diz que Padre Pio não, diz que ele era muito obediente. E às vezes a mãe dele falava: Francisco, filho, vai brincar com as crianças, com os meninos. Ele falava: não quero, mãe. Eles blasfemam contra Deus. Gente, olha, uma criança de 5 anos, já assim com discernimento, né? Falando como gente grande, ele já tinha temor a Deus desde pequenininho. Bem, e muito cedo, então, ele recebeu esse chamado para a vida religiosa. Aos 16 anos, Padre Pio entrou na ordem menor dos Capuchinos. E ele era um seguidor, assim, de São Francisco de Assis. E Padre Pio, ele é um santo, assim, do século XX, né? Um santo atual. E ele foi o único sacerdote que foi estigmatizado. O que é os estigmas? São as marcas, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com vários santos lá nos primeiros séculos, né? Na Idade Média ali. Mas, assim, um santo recente, um sacerdote, ele é o único sacerdote estigmatizado. E esses estigmas, essas chagas, acompanhou ele praticamente a vida inteira. Ele ficou com aquelas chagas durante 50 anos. E, segundo o Padre Pio, assim, toda semana, começava na quinta-feira, começava a sangrar aquelas chagas, começava a doer na quinta-feira e terminava só no sábado, lembrando a paixão de Nosso Senhor. Já pensou? Né? E Padre Pio, ele amava rezar a Santa Missa, né? Celebrar a Santa Missa. Inclusive, na hora que ele estava consagrando, na hora que ele estava ali no altar, ele sentia as dores que Jesus sentiu na cruz. Porque ele dizia, né, que a missa é mais um sacrifício de Nosso Senhor. E é isso mesmo, toda vez que nós vamos na missa, por isso que a missa é muito importante, né? É como se Nosso Senhor fosse sacrificado de novo por nós, pelos nossos pecados. E quando a gente vai na missa, a gente recebe muitas graças, né? Por conta disso também. Então, outra coisa também, Padre Pio, ele era muito dedicado. Ele passava horas e horas
no confessionário. Ele chegava a ficar 14 horas no confessionário, confessando as pessoas. Então, quantas almas, né, ele trouxe para Jesus através daquele sacramento bem feito, com tanta dedicação que ele tinha. Ele tinha, assim, muitos dons, Padre Pio. Inclusive, um deles era da clarividência, ou seja, ele sabia o que a pessoa estava pensando. Já pensou? Então, na hora da confissão, se a pessoa estivesse escondendo, né, algum pecado, ele falava, e esse pecado aí que você está escondendo? Ele era terrível. Então, não dava nem para mentir para o Padre Pio. Padre Pio, ele também tinha o dom da cura. Nosso Senhor Jesus Cristo fez muitos milagres através do Padre Pio. Então, um dos milagres assim que me chamou muita atenção foi de uma mulher, né, de uma mãezinha que estava com seu bebezinho doente e estava desenganada a criança. E aí ela soube da fama do Padre Pio, porque ele foi ficando muito conhecido pelas curas que ele fazia. E aí ela viajou longe com aquele bebezinho estava agonizando já. Aí ela coloca o bebê dentro de uma sacola, gente, já pensou? Uma sacola ainda de plástico, que nossa, aquilo, né, para asfixiar o bebê, né? Mas enfim, ela colocou ali e viajou. Quando chegou lá onde o Padre Pio estava, ela ainda teve que esperar, aguardar um pouco, porque ele sempre tinha muitas pessoas que queriam falar com ele. E na hora que ele atendeu, essa mulher, essa mãe, ela abriu a sacola e tirou o bebê morto e mostrou para ele. Olha, gente, o Santo Padre, ele chorou, ele se emocionou muito. Aí ele pegou a criança, abençoou a criança, orou e falou para a mãe, mãe, por que você chora? O seu bebê está dormindo. Gente, a criança não estava dormindo, ela estava morta. E a criança ressuscitou. E tinha até um médico perto, viu? Até o médico ficou impressionado, falou, nossa, gente, é impossível, essa criança, eu vi, ela estava morta. Ele, assim, a medicina ficava enlouquecida com ele, com as curas que ele fazia, porque cientificamente falando, aquilo era um absurdo. Então, eles reconheciam esse poder que Deus tinha dado ao Padre Pio. E nessa hora que ele ressuscitou essa criança, a igreja, nossa, ficou empolvorosa, milagre, milagre. E com isso, ia aumentando a fama de Padre Pio, a ponto de vir milhares de pessoas atrás dele, e sendo que o lugar que eles estavam não tinha nem condições assim, né, de acolher tantos peregrinos. Então, assim, a fama dele cada vez ia aumentando mais. E ele foi bem incompreendido, até dentro da igreja. Causou ciúmes entre até os superiores deles, outros padres, não entendiam muito o que acontecia com o Padre Pio, né? Teve um outro milagre também, uma vez, foi até interessante isso. Diz que teve um médico ateu que recebeu um chamado, né, para ir cuidar de um doente. Aí o médico está dentro do seu carro, né, se dirigindo até o seu paciente, de repente, quem que aparece dentro do carro dele? Do nada, Padre Pio. Ele levou aquele susto, né? Quem diz de onde apareceu esse freio, né? Aí ele colocou a mão, passou a mão do lado e não pegou nada, né? Porque Padre Pio, ele tinha o dom da bilocação. Ou seja, ele tinha condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele estava na igreja, ele estava ali no carro com esse médico. É um dom mesmo, né? Alguns santos tiveram esse dom também, inclusive Santo Antônio de Pádua também. E ali, olha a situação, vou imaginar a cena, né? Ele dirigindo e de repente ele olha do lado, o santo do lado dele. E aí Padre Pio falava assim para ele, olha, você vai lá cuidar desse doente, você vai fazer um exame nele, ele tem a doença, tal doença. Se você tentar usar um procedimento, não vai dar certo, então você não usa esse. Aí você faz assim, assim, assim. Falou tudo pro médico. Aí o médico chegou lá, né, foi atender o paciente, realmente constatou a mesma doença que o Padre Pio falou, e ele tentou fazer um procedimento e não deu certo, como o Padre Pio tinha recomendado, né, falado, e depois ele fez o que o Padre Pio tinha sugerido, e aí deu certo, ele curou o doente. Com certeza ele se converteu, não é mesmo? Dali um tempo ele conheceu o Padre Pio,
E a hora que o Padre Pio entrou assim na igreja, aliás, perdão, quando o médico entrou na igreja, Padre Pio ainda brincou com ele e falou: "Ei, belo médico que você é, né? Precisou de mim para curar o seu doente." Ele ainda era debochado, ele era brincalhão, Padre Pio. Um outro caso também foi de uma menina que ela nasceu cega, ela não tinha pupila de um olho, dos olhos, né? E ele também fez a cura dessa menina e ela passou a enxergar, mesmo sem pupila. Gente, os médicos não entendiam o que acontecia ali. Uma outra situação também foi de um homem, né, que ele tinha uma plantação de amendoeiras. Aí ele procurou o Padre Pio, falou: "Padre Pio, não sei o que está acontecendo, tá cheio de largata, assim, né, nas árvores da minha plantação, eu tô vendo que eu vou perder toda a plantação." Aí Padre Pio, da onde ele estava, né, ele estava dentro da igreja, ele só olhou para fora, né, viu as árvores, e aí ele levantou as mãos, abençoou as árvores, orou. Gente, as largatas caíram todas no chão, e no outro dia, as amendoeiras, elas estavam lindas, verdinhas, cheias de brotinhos, e foi a melhor safra de todo o tempo. Os cientistas também não souberam explicar. Então, gente, vocês veem como o Padre Pio, ele tinha assim, Deus deu para ele um poder muito grande, não é mesmo? E ele também tinha o dom da levitação, levitar. Então, quantas vezes as pessoas testemunharam que às vezes estavam no lugar que tinha assim muita gente e Padre Pio ele ia andando assim por cima das pessoas para chegar mais rápido no outro lugar. Então vejam só, né? Outra coisa também, com tudo isso, o inimigo assolava muito o Padre Pio. O demônio não deixava ele em paz. Quase todas as noites o demônio judiava dele, inclusive chegava a bater no Padre Pio. Ele acordava machucado. Teve um dia que ele quase nem conseguiu rezar a missa, mas ele foi assim mesmo. E a hora que ele chegou na igreja, a hora que estava rezando, fazendo a missa, o inimigo falou na boca de uma que estava sentada assistindo a missa. O inimigo falou assim: "Ó, bati nesse velho a noite inteira e hoje ele está aqui." Aí Padre Pio o repreendeu e aí ele foi embora. Então, gente, olha, isso que eu falei são algumas histórias de Padre Pio, né? Mas tem muitas coisas que ele fez. Teve um outro caso também, esse já foi um caso também de bilocação. Tinha um piloto que ele estava, era época de guerra, né? E a hora que ele estava no avião, passou assim um avião de caça japonês e jogou uma bomba sobre ele. E o avião dele explodiu no ar, a ponto de não dar tempo deles pularem com o paraquedas. Mas a hora que explodiu, quem que apareceu na frente dele no ar? Padre Pio. E o piloto contou que aquele frei velhinho, de cabelo e barba branca, pegou ele nos braços e foi trazendo ele até chegar ao aeroporto, colocou ele de uma maneira bem suave no chão. Ele falou que ele ficou sem fala, ele ficou atônito, né? E a hora que ele olhou para o Padre Pio para agradecer, Padre Pio, sumiu da frente dele. E aí ele contou isso no aeroporto e ninguém acreditava. Mas, por outro lado, não tinha como contestar, sendo que ele estava ali. Ele era a prova que aquilo era verdade, né? Porque o avião inteiro explodiu, todos morreram, menos ele. E aí um dia, ele estava em casa com sua mãe, mexendo em umas fotos. Aí ele falou assim: "Mãe, é esse velhinho, esse frei que me salvou aquele dia." Ela falou: "Ô, meu filho, sabe por que ele fez isso? Porque eu sempre pedi para Padre Pio cuidar de você." Olha que lindo, né? E aí ele quis conhecer pessoalmente o Padre Pio. Então vocês veem, ao mesmo tempo que Padre Pio estava ali na igreja fazendo a sua missa, fazendo suas confissões, suas coisas, né, ali na paróquia, ele estava ali salvando aquele rapaz, porque ele tinha esse dom muito bonito da bilocação. Gente, então aqui são algumas coisas que eu quis falar de Padre Pio para vocês, e eu sugiro para que vocês leiam a história dele, porque tem muitas coisas. Isso só foi uma pincelada que eu dei, né? Só para vocês verem a importância desse santo, né? Vamos ser devotos de Padre Pio. Ele também nos ensinou como devemos
assim, a nossa postura dentro da igreja. Então, ele foi um santo dos nossos tempos. Você viu, ele nasceu em maio, né, de 1887 e faleceu dia 23 de setembro de 1968. Então, eu tinha o quê? Uns 6 anos, né? Então, ele é um padre dos nossos tempos, tá? Então, aqui fica essa história linda para vocês. E Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.